Olá, saudações meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Primeiramente eu gostaria de desejar a cada um de vocês uma jornada formidabilíssima, uma vida com um norte maravilhoso, cada vez mais esplendoroso, de muita autorrealização. Me chamo Sérgio e estou aqui mais uma vez no canal Luz Lei Divina para continuar aí o nosso ciclo Sábio à Fé e quem dera, né, que eu possa auxiliá-los aí de alguma forma, em algum nível, a vocês encontrarem esse norte, né, a dar um sentido maravilhoso para a vida de vocês. Esse é o nosso vídeo explicativo, né, da ativação pela meditação da Árvore da Vida em segundo nível. E aí eu já queria aproveitar a oportunidade e perguntar aos irmãos, às irmãs, se fizeram as 7 ativações, pelo menos 7 ativações em primeiro nível da Árvore da Vida. É importante para a gente dar aquela sequência, né? Existe todo um programa bem ordenado. Lembrando também que cada um de vocês estão sendo amparados diretamente pela egrégora mística da Árvore da Vida, né? Cujos mestres da luz estão abnegadamente aí ao lado de vocês, atuando cada momento que vocês têm um contato com o vídeo, que assistem ou veem novamente, que fazem uma ativação, que fazem uma respiração, que mentalmente se conectem com essa egrégora mística da Árvore da Vida. Vocês podem ter certeza, sim, que eles estarão aos seus lados, aproveitando essas oportunidades, nessa permeabilidade ou essa permissão que vocês estão dando exatamente para essa atuação junto a vocês. Porque nós já até falamos, uma das grandes intenções dos mestres da luz, dessa egrégora mística da Árvore da Vida, é nos auxiliar sim a encontrar o nosso rumo, a nossa direção, trazer consciência para esse plano, auxiliar na nossa evolução, porque tudo evolui junto e todos somos um, né? Lembrando que essas ativações são muito importantes nesse processo aí, nesse programa do Ciclo Salva Fé, exatamente porque por meio dessas ativações são disparadas em nós frequências superiores, né? Advindas aí dessas Sefirats, da Sefiró, da Árvore da Vida. E por que Árvore da Vida, né? Exatamente porque em nós, né? Ou seja, nós somos, ou em nós está a síntese dessa Árvore da Vida. Simplesmente porque ela é nada mais, nada menos do que o mapa de tudo que existe, o mapa da nossa própria existência e o mapa da nossa própria alma. Então, por isso, sim, buscamos essa conexão com essa egrégora mística da Árvore da Vida para nos auxiliar em todo esse processo, né? Lembrando também que essa egrégora mística da Árvore da Vida e todos os mestres que trabalham e atuam sob essa egrégora, eles estão ligados diretamente, né, ao fluxo da perfeição, ao fluxo da abundância, da prosperidade, das ideações, das soluções, né? Ou seja, cada ciclo planetário traz uma transformação necessária e essa egrégora está diretamente conectada com essas transformações necessárias que acontecem, obviamente, neste plano por meio de cada um de nós. Isso é muito importante, ou seja, nós temos um papel importantíssimo, vital, para trazer consciência a esse plano, né? Para realizar a consciência neste plano, e para isso nós temos que estar bem conosco mesmos, né? Temos que estar bem com o mundo, com todos ao nosso redor, temos que estar dentro do norte da nossa vida, temos que estar realizando, compreendendo a missão de nossas almas e sendo feliz. Isso é um ponto importantíssimo e que nos traz muita clareza do porquê que esses mestres de luz, essa egrégora mística da Árvore da Vida, tão oportunamente nos auxilia dentro desses propósitos, nos ofertando, né, instrumentos como esse, né, esse programa do Ciclo Sábio à Fé, exatamente para que nós sejamos amparados diante dessa dificuldade, alguns obstáculos. E é interessante observarmos que quem vai estar realizando a maior parte deste trabalho, principalmente neste momento, é essa egrégora, esses mestres, né, da luz, essa hierarquia superior. E nós temos mesmo que nos entregar, que confiar, né, nos abrir a essas ativações, fazer direitinho, ou seja, seguir o ciclo conforme combinado dentro dessa ordem, dessa sequência, né, que já foi estabelecida por essa egrégora mística da Árvore da Luz. E após a finalização desse processo todo, desse ciclo Sábio à Fé, aí assim, quando mais fortalecidos, mais conscientes, já sorvendo um pouquinho da alegria da vida, do sentido da vida, aí sim nós vamos começar a caminhar com mais firmeza, né? E conforme diz aquele ditado, pés firmes no chão, mas a cabeça nos céus, no alto, né? Recebendo agora todos esses influxos desses frutos aí que nós estamos comendo, né? Da árvore da vida, os fluxos dos atributos da nossa própria divindade.
Então, de tempos em tempos, nesses ciclos, né, de evolução planetária, esses mestres de luz de altas hierarquias, né, de hierarquias diversas, eles descem à Terra, nos trazem, né, instrumentos para nos auxiliar a saber sair dos ciclos viciosos e construir os ciclos virtuosos, né, que é o que dá o sentido à nossa evolução, à nossa vida e ao nosso dia a dia. E todo esse fluxo tem muito a ver com aquela nossa vontade mesmo de querer muito mais da vida, né? Querer inclusive aquilo que a gente ainda nem mesmo sabe que existe, que está à nossa disposição. Talvez não consigamos enxergar, né? Mas tudo está aí com muita abundância para nos ofertar, né? Uma vida não apenas digna sempre, mas muito mais do que isso, uma vida de muitas autorrealizações, né, de progresso, de desenvolvimento, de crescimento, de prosperidade, né? Então nós vamos estar atuando com essas ativações também, ou seja, os mestres, né, vão ativar em nós partes do nosso DNA, esse DNA já da nova era, desse novo ciclo planetário, o novo homem, a nova mulher ou o novo ser humano, né? O ser humano deste novo ciclo de evolução da qual já estamos adentrando e cada um de nós encarnados neste momento temos uma missão muito especial, né? Já estava programado nós fazermos parte. Agora, nós precisamos saber o que estamos realizando. E como a gente faz todo esse nosso trabalho? Sendo feliz. Cada dia, cada momento, nos autorrealizando nesses diversos papéis que nós temos, né? Na sociedade, na família, no trabalho, enfim, todas as áreas da nossa vida, quando nós estamos nos realizando nessas áreas, nós estamos cumprindo a nossa missão e nós estamos trazendo também consciência a esse plano. Obviamente, quando nós seguimos aquelas chaves que nós vamos falando aí ao longo dos nossos vídeos, né? Como aquela primeira, que eu tenho sempre chamado a atenção porque é muito importante. Ela que vai abrir a primeira porta dentro de todo esse ciclo savoir-faire, que é o poder-dever, né? O nosso poder de cumprir com o nosso dever de cada dia, dentro de cada papel que nós assumimos diante da nossa vida, da nossa existência, diante da sociedade, enfim, em todas as áreas, como a gente sempre repete. E para que tudo isso? Por que estamos falando sobre tudo isso nesse ciclo savoir-faire, nesse programa do ciclo savoir-faire? Porque nós precisamos sair do estado reativo, contraditório e contrário ao fluxo da luz e do divino, ou seja, do nosso eu divino, e nos colocar mais passivamente, harmoniosamente, né, nas correntes, nos influxos e refluxos da vida cada vez melhor, das energias da harmonia, do equilíbrio humano, nos eflúvios do saber fazer, né, ou seja, esse savoir-faire, para gerar o fluir da própria vida, a abundância, a prosperidade e tudo o que nos faz sentir bem, nos autorrealizar, cumprindo a nossa missão de alma e também cumprindo o nosso papel como canais do divino neste momento aqui na Terra. Pela nossa vida material. A nossa vida material não está separada da nossa vida espiritual. A nossa vida material é um instrumento, né, muito bem engendrado pelo nosso eu divino, ou seja, dentro do destino de cada um, exatamente para nos dar sentido e fazer com que nós cumpramos o que nós viemos aqui cumprir. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, quando a gente começa a compreender todo esse sentido, né, de não achar que por estar vivendo uma vida material eu estou apartado ou separado do espiritual. Não. A ideia é realmente nós congregarmos. Tudo isso é uma coisa só e tudo é sim planos e caminhos de perfeição, de prosperidade, de alegria, de autorrealização. E se tratando de mudança de ciclo, o que você acha, meu irmão, o que você acha, minha irmã, de nós entrarmos nesse novo ciclo aí com o pé direito, como a gente costuma dizer? O que vocês acham dessa proposta? Maravilhosa, muito boa, né? Realmente nós precisamos, né, fazer essa restauração muito profunda nessa nossa forma de experienciar a nossa humanidade, né? Ou seja, trazer os valores reais, os valores verdadeiros, né? Essa realidade com R maiúsculo. E existe uma abundância de recursos, de dons que nos são ofertados diariamente, gratuitamente, livremente, está à nossa disposição. E realmente o que nós precisamos fazer é aprender a nos movimentar na direção correta. E assim a gente vai acessando a esses dons, né, a esses frutos que são ofertados gratuitamente, a todos esses recursos em abundância à nossa disposição, e assim tudo começa a fazer cada vez mais sentido em nossas vidas. A ideia é, de fato, nos tornarmos cada vez mais permeáveis, né, às emanações de cada uma das sefirás,
da árvore da vida. E assim a gente vai se expressando cada vez melhor, cada vez mais harmoniosamente, equilibradamente, em direção ao norte da nossa própria vida, né? Realizando a missão da nossa alma. Então, nesse vídeo nós vamos explicar um pouquinho mais sobre a árvore da vida, vamos tratar aí dos 4 mundos da árvore da vida, né? A árvore da vida ela é dividida em 4 mundos, para nossa melhor compreensão. Vamos falar também dos 3 pilares, né? O pilar masculino, o pilar feminino e o pilar do equilíbrio. Vamos falar também um pouquinho da não esfera, ou seja, da arte, né? Ou seja, nós temos 10 esferas na árvore da vida. E tem uma que não é bem uma esfera, é uma não esfera, que é conhecida como da arte, conhecimento. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso e, dentre outras coisas, vamos seguindo aí dentro desse nosso programa. Conhecimentos são interessantes, os irmãos vão tendo contato. Como eu já falei, cada contato com esses conteúdos é uma imersão dentro dessa egrégora mística da árvore da vida, e essas ativações vão estar sendo realizadas. São vitais e importantíssimos para que a gente consiga realmente desvendar o que está nos acontecendo, ou seja, tirar essas vendas mesmo dos nossos olhos, olhos físicos, olhos espirituais, conseguir enxergar o que está ao nosso redor, eleger conscientemente sobre os impulsos dessas sefirates, né, dessas emanações do divino, que vem do nosso próprio eu divino, e assim enxergar a razão do nosso viver, da nossa existência, desse nosso ciclo reencarnatório, ou seja, a missão da nossa alma. Então vamos lá começar pelos 4 mundos, né? Inclusive essas nossas meditações de primeiro nível, segundo nível e sucessivamente, elas atendem também algumas projeções de cada um desses mundos e cada esfera, né? Cada sefirat, cada fruto em cada mundo deste. Então são 4 mundos da árvore da vida, né? O mundo superior, que é Atzilut, que é o mundo das emanações, né? A própria potência de tudo que virá a ser, do que será criado. Então, tudo o que tem a potência de existir está neste mundo chamado Mundo das Emanações, Atzilut, né? E ele é formado por essas 3 esferas superiores, que é Keter, Chokmah e Binah. Então, neste primeiro nível. No nível intermediário está o mundo das criações, né? Ou seja, tudo que foi criado, é criado e que está sendo criado é a partir deste mundo das criações, chamado Beriah, ou Briah. Então nele estão as esferas Chesed, Gibura e Tiferet. E este mundo aí é onde está, né, a misericórdia. Vou até voltar ao mundo de Atzilut, mas vamos continuar aqui em Beriah. Então, Beriah é Chesed, que é misericórdia, a esfera da misericórdia, né? A esfera Gibura, que é a justiça, e a esfera Tiferet, que é a esfera da beleza, né? A dimensão da beleza. Subindo aí novamente para a gente fazer a revisão aqui, Atzilut, né? O mundo das emanações, que a gente já falou. A primeira esfera, que é Keter, a coroa, que é essa semente, onde tudo está ali em potência, né? E Chokmah, que é a esfera da sabedoria, e Binah, que é a esfera do entendimento. Dando sequência, nós descemos, né? Então, primeiro nível superior, Atzilut, descemos aí para o nível intermediário, que é o mundo das criações, Beriah ou Briah, e aí descemos um pouquinho mais ao mundo das formações, Yetzirat, cujas esferas Netzach, que é a vitória, Hod, que é o esplendor, a glória, e Yesod, que é a esfera do fundamento. E aí descemos um pouquinho mais para Asiá. Asiá é o mundo das ações, é esse mundo onde nos encontramos aqui, o reino, né? Malchut, o reino, a esfera do reino. Aqui é onde tudo acontece, é onde o nosso foco consciencial está neste momento exatamente para trazer consciência a este plano dentro desse projeto de autorrealização de cada um de nós em nossa vida material, em nossa vida espiritual, em nossa vida mental, em nossa vida emocional, tudo evoluindo como uma coisa só. Lembrando que, se os irmãos forem buscar, existem várias ilustrações de árvores, né? E algumas esferas, elas possuem nomes semelhantes. Então, às vezes uma esfera ali da misericórdia vai estar como, por exemplo, Chesed, que é misericórdia, pode estar como compaixão, né, que tem tudo a ver. Às vezes a esfera da justiça, que seria Gibura, pode estar como severidade, como julgamento. Então, às vezes os nomes mudam, mas a grande questão
são das emanações, do que está sendo emanado, do que está sendo vibrado dentro de cada uma dessa esfera, né? E cujo qual aí a gente está recebendo essas emanações o tempo inteiro e que precisamos, como falamos, né, já no vídeo anterior, no primeiro nível, parar de atrapalhar, né, a recepção dessas emanações e depois auxiliar e até que nós consigamos, né, receber todos esses frutos com toda a consciência de que nós merecemos sim e está aí à nossa disposição. Basta que nós compreendamos o que está acontecendo, né, da nossa existência e também que nós saibamos, né, a direção e alcançar cada um desses frutos. E é bom que fique claro também que por meio dessas ativações nós estamos fazendo um movimento simultâneo de tanto ir buscar, né, ou seja, nós nos elevamos até as emanações superiores de Keter, ou seja, das esferas inferiores, intermediárias até as superiores, mas também fazemos um movimento de deixar que as esferas superiores emanem, né? Ou seja, nós recebamos as energias superiores. Então, é esse movimento simultâneo. Ao mesmo tempo de que nós nos elevarmos até lá, nós também trazemos, né? Ou seja, recepcionamos também dos mundos superiores cada uma das emanações dessas esferas, dessas Sefirot. E se os irmãos observarem na ativação pela meditação da árvore da vida de primeiro nível, nós fizemos esse trabalho tanto em fazer essa recepção dos mundos superiores, como também de nos elevarmos até esses mundos superiores, porque nós começamos a fazer uma ativação também em Asiá, que é o mundo da ação, que é esse mundo material que nós estamos. Se vocês lembrarem lá, as frequências das cores que foram trabalhadas na nossa primeira ativação foram desse mundo das ações, né? Que é esse mundo material aqui, Malhut, o reino. Nessa ativação que nós vamos fazer já no próximo vídeo, né, da ativação que é de segundo nível, nós já vamos estar trabalhando aí nesse mundo de Yetzirat, ou seja, as frequências que vão estar sendo trabalhadas são frequências do mundo das formações de Yetzirat, e assim sucessivamente. Então vamos lá, as três Sefirotes, elas superiores, né, Keter, diz respeito à coroa, né, ou a centelha divina, Hokmah, que diz respeito à sabedoria, a emanação da sabedoria, e Binah, que é a emanação do entendimento, ela forma então esse mundo abstrato e representam todo o potencial de tudo que ainda poderá vir a ser criado, né? E aí nós vamos para as 6 sefirotes intermediárias, 6 sefirotes intermediárias, sendo elas Chesed, misericórdia, Givura, justiça, Tiferet, beleza, Netzach, que é vitória, Hod, esplendor e Yesod, fundamento. Então, essas 6 esferas, né, 6 sefirot intermediárias, elas formam o elo entre o mundo abstrato e o mundo da matéria, que é esse no qual estamos agora. Então, eles estão diretamente interconectados entre si, todos estes mundos e cada uma dessas esferas, né? E a última sefirá, essa no qual nós nos encontramos, o nosso foco consciencial se encontra neste momento em estado de vigília, é Malhut, o reino, né? O mundo das ações, que é representado aqui por esse nível material. Lembrando que a nossa experiência, a nossa vivência, ela é simultaneamente em todos os reinos, em todos os níveis, mas esse nosso foco consciencial, que é o que está agora neste mundo material, às vezes nos impede, né? Porque exatamente pela densidade deste reino, desse mundo das ações em que nos encontramos, né? Esse véu muito pesado que desce sobre os nossos olhos, né? Físicos e espirituais, então não nos permite compreender bem, entender bem. E esse ciclo savoir-faire tem muito a ver com isso também, que a gente consiga tomar cada vez mais consciência da nossa integralidade como seres divinos, seres espirituais, enfim, descendo em cada um descendo, né, sendo projetado a partir dessa nossa centelha divina, do nosso eu divino, em cada um desses mundos que nós falamos, né, Atzilut, Beriah, Yetzirat e Asiá, chegando aqui neste mundo de Asiá, que é o mundo das ações, o mundo material no qual nos encontramos. Então vamos dar seguimento, vamos falar um pouquinho então desses 3 pilares da árvore da vida. Então vamos lá, o pilar esquerdo, ele rege o princípio feminino. O pilar direito rege o princípio masculino e o pilar central exatamente a conexão, né? O elo de ligação, de harmonização entre esses 2 princípios, né? O masculino e o feminino,
essa dualidade com D maiúsculo. O topo da árvore representando o bem, né, com B maiúsculo, e a base da árvore representando o mal. E aí eu me lembro novamente do livro que eu já citei, deixei na descrição lá para vocês, do livro Diálogo com a Luz, né? Ou Diálogo com a Luz sobre as Sombras, dependendo da edição que vocês tenham acesso aí. Esses livros são importantes, eles me trouxeram muita clareza novamente nessa questão de entender por que o mal. Porque nós, como seres humanos, nós criamos um outro nível de mal. Isso fica muito claro nesses livros, é muito interessante perceber isso. Que o mal divino, dentro do propósito divino, não tem um sentido humano que a gente dá a essa palavra. O humano, ele apreendeu, ele co-criou o mal pelo mal. Ou seja, nós chegamos num estágio de desumanidade que nós fazemos o mal pelo mal, o mal para o mal. Já esse mal dessa relação da árvore da vida é o mal pelo bem. E qual o sentido do mal dentro desse propósito da árvore da vida? Ou simplesmente de sairmos do jardim do Éden, do paraíso, e termos que vivenciar a dor e o sofrimento para tomada de consciência. Então é um mal para o bem. Esse mal para o bem, ele está engendrado dentro do plano divino. E para vocês entenderem melhor, porque obviamente com essa passagem talvez não fique muito clara essa compreensão, mas busquem esse livro Diálogo com a Luz. Ele me trouxe muita clareza com relação a essas polaridades, o que é verdadeiramente mal e qual o mal que nós seres humanos criamos, ou seja, quando nós começamos a negar o bem, o amor, todas as criações do nosso eu divino, nós começamos a erigir um plano de ilusão que ele existe paralelamente ao plano da realidade criada pelo nosso eu divino. E esse mundo paralelo que nós criamos, né, da nossa capacidade, do nosso atributo de co-criadores que nós somos, nós engendramos um mal pelo mal, um mal para o mal, que é um mal puramente ilusório, sem um sentido nenhum de evolução. Já o mal engendrado pelo divino, por Deus, pelo Pai, Criador, pelo Espírito Santo, pela Mãe, né, pelo Filho, esse é o mal engendrado só no sentido de mergulhar na carne para experienciar, tomar consciência, evoluir e alcançar um mérito divinal, ou seja, se reconhecer como Deus por mérito e não porque foi criado como um filho de Deus. Isso é muito interessante, foi só um aspas que eu abri aqui que eu achei importante falar um pouquinho, mas vamos dar sequência aqui à questão das colunas. Então, a coluna do meio, que é a central, que faz essa harmonização entre os dois pilares, masculino e feminino, ela representa a lei, ela representa o Pai, dentro daquela trindade que a gente citou também no vídeo anterior. Então, a coluna do meio, ela representa o Pai e ela representa a lei. A coluna da direita representa o Filho, né? A questão da energia. E também ela é conhecida como a coluna da misericórdia. E já a coluna da esquerda, ela também pode ser chamada, né, pilar da coluna da severidade ou pilar da severidade, e ela diz respeito à matéria. E tem a ver, dentro da Santíssima Trindade aí, com Espírito Santo ou Mãe. Então vamos lá. Falamos dos 4 mundos, né? O mundo de Atzilut, que é o mundo das emanações, onde se encontra Keter, Hokmah e Binah, ou seja, que são a coroa, né, a sabedoria e o entendimento. Falamos do mundo de Beria ou Bria, que é o mundo das criações, que diz respeito às esferas de Chesed, misericórdia, Gibura, que é justiça, e Tiferet, que é beleza. Falamos também do mundo Yetzirat, né, o mundo das formações, que se diz respeito aí à esfera de Netzar, que é vitória, Hod, que é esplendor ou glória, e Yesod, que é fundamento. E falamos do último mundo, que é esse mundo material, né, o mundo das ações, conhecido como Asiad, que é cuja esfera, né, de Malhut, o reino, se encontra. Falamos também dos 3 pilares, né? O pilar do meio, que é o pilar do equilíbrio, que é a própria lei, emanação do Pai, projeção do Pai. Falamos do pilar da misericórdia, que é o pilar da direita do Filho, né? Que trata da energia, do plano da energia. E falamos também do pilar da severidade, que é o pilar da esquerda, da matéria, né? Do Espírito Santo ou Mãe. Existe uma sequência numérica, meus irmãos, minhas irmãs, que é muito importante a gente conhecer, que são os caminhos, né, que nós devemos trilhar dentro dessa árvore da vida. Então, o número 1 ali, tudo parte do 1, que é Keter. Depois nós vamos aí dentro para o lado direito, para o 2, que é o Hokmah.
vamos ao 3, que é Binah, aí descemos ao 4, que é Chesed. Todos esses são caminhos, né? Aí vamos ao 5º, que é Gibura, descemos ao 6º, Tiferet, vamos ao 7º, Netzach, vamos ao 8º, Hod. Cada passagem dessas são caminhos que nós devemos trilhar, caminhos de consciência, caminho de autorrealização, caminho de desenvolvimento, de evolução. Aí descemos aí do 8º, que é Hod, para o 9º, Yesod. Então, estamos aqui no 10º, no plano de Malchut, o reino. Descemos por esses caminhos e agora nós precisamos subir conscientemente dentro dessa questão do mérito divinal, né, que é muito bem tratado nesse livro Diálogo com a Luz, exatamente para que nos reconheçamos em consciência, ou seja, dentro do nosso mérito de ser divino por ter alcançado consciência da nossa divindade e não simplesmente porque fomos criados à semelhança, né, à imagem e semelhança do Pai, de Deus, do divino. Enfim, toda essa numeração também das Sefirot, de cada uma dessas emanações, desses atributos divinos, é uma ordem, né? Existe uma sequência, existem caminhos que nós precisamos trilhar, tanto descendo, né, do nosso eu divino até esse nosso eu personalíssimo agora, e devemos refazer esses caminhos subindo também, que este é sim o processo do despertar, da evolução, de nos tornarmos divino dentro desse mérito divinal. Então, a primeira Sefirá, ela contém dentro de si as outras 9 Sefirás, né? Exatamente, ela produz nessa sequência que nós falamos, né? Desde Keter até o mundo de Asiá em Malchut, que é o reino que é onde nós estamos. Cada Sefirá, ou seja, cada esfera dessas, elas representam a fronteira entre cada uma das 10 dimensões da árvore da vida, que são todas, né, conectadas entre si por todos esses caminhos. Caminho esses que nós precisamos fazê-los, percorrê-los, né? São alguns percursos que nós devemos fazer para a tomada de consciência e evolução. Cada uma também, né, dessas esferas aí são canais dos quais essa luz que vem de Ein Sof Aur, dessa luz infinita, ela é emanada e flui para as manifestações de cada plano dentro das expressões de cada um dos atributos divinos ou das emanações sagradas. Então, cada uma dessas sefirot, elas estão conectadas entre si por cada um desses caminhos que nós precisamos trilhar conscientemente. Por cada sefirá, cada uma dessas sefirá, dessa emanação, que essa luz finita, ela passa, ela se manifesta de forma diferente, mas a essência, ela é inconspurcável, ela é imutável. Então, a essência dessa luz, ela é sempre a mesma. Só a forma que ela se manifesta que vai tomando maneiras diferentes de se manifestar dentro de cada atributo, dentro de cada emanação. Então, meu irmão, minha irmã, cada símbolo da árvore representa uma força, né, um fator cósmico. E quando a nossa mente se conecta com esse símbolo, com esse fator, né, se põe em contato com essa força cósmica, e a gente cria um canal de consciência, exatamente por estarmos recepcionando cada um desses atributos da nossa divindade, nosso eu divino, né, que estão sendo emanados o tempo inteiro. Então, assim, a gente estabelece entre a nossa mente, né, e o todo, e a mente consciente do nosso eu divino, um fluxo constante, né? Um fluxo, inclusive, particular entre a nossa alma e a alma do mundo e a alma de tudo o que existe, porque tudo está correlacionado e tudo se influencia simultaneamente. Então, essas ativações está colocando de forma muito harmoniosamente e equilibradamente, criando esses fluxos, né, entre nós, entre o nosso eu, personalismo, aqui agora, com cada um dos nossos corpos, também com essas esferas, as emanações, com o todo da criação, dentro do princípio do fractal divino. Quem não conhece, vale a pena buscar, né? Dentro de que todos nós somos partes de uma coisa só, que é a própria árvore da vida, que é esse mapa do cosmos, mapa da alma, mapa da nossa existência, mapa da nossa descida a esse plano de experienciação e também o mapa da nossa subida aos planos superiores, ao Éden verdadeiro, né? Por isso essa árvore aí com esses frutos, simbolicamente expressando esse Éden verdadeiro.
Esse paraíso que nós nem conseguimos compreender, não temos a ideia do que não tem nada a ver com o que é expressado nesses planos aí, uma simbologia já desvirtuada, onde um jardim nós vamos ficar deitados em meio a animais, comendo sem fazer nada. Não. O paraíso espiritual, ele é muito além do que nós podemos enxergar e compreender com esses sentidos físicos, mas é um estado sim de graça, é um estado de bem-aventurança pleno. Então vamos agora falar um pouquinho de Dhat, aquela esfera, não esfera na verdade, né? Ela se encontra no pilar central, abaixo ali de Keter, normalmente representada, pontilhada exatamente porque não é uma esfera. Então ele é até dito uma esfera não esfera, porque ela representa exatamente o oculto, né? Relativo ao conhecimento. Enquanto cada uma das sefirás, ela diz respeito a algo em específico, a uma emanação específica, uma projeção da luz específica, ainda que essa projeção mude em sua forma, lembrando que a essência ela permanece a mesma, Dhat é como se fosse a emanação de tudo, do todo. Ou seja, é uma coisa incomensurável, inexplicável, né? Incognoscível para a gente. Então, por isso, essa é uma não esfera, ela é mais representada como uma não esfera. Nem tem como ser delimitada, e por isso ela é representada como o abismo. E quanta coisa, né, meu irmão, minha irmã, está nesse abismo, nessa escuridão que nós não enxergamos, nós não temos um mínimo de compreensão ainda. E eu até me lembro agora que eu acabei de citar essa questão do Éden verdadeiro, né? E eu pergunto aos irmãos, né, aí o irmão, a irmã, vocês já pararam para pensar assim sobre esse mito da árvore, né, da maçã, da serpente, de Adão e Eva, né? Já pararam para pensar que Deus nunca nos proibiu de ter acesso a essa árvore da vida, né? Mas apenas depois que nós pecamos, ou seja, que nós renegamos a nossa própria divindade, a nossa pureza, os nossos atributos divinos. Isso vai ficando mais claro quando a gente começa a buscar também e a pensar que não nos é permitido comer dessa árvore do conhecimento, né, do bem e do mal, no estado da eternidade. Então, essa proibição, muito simbólica, né, feita pelo nosso eu divino a cada um de nós, aí aos Adam Kadmons, né, a nós seres humanos nesse estado agora, é essa questão de que nos é proibido comer deste fruto, desta árvore, no centro do Jardim do Éden, no estado de pecadores, de seres ainda inconscientes, de seres que não são conscientes da sua própria essência divinal, né? Ou seja, não alcançar o mérito de ser divinos por ser divinos em consciência, né? Ou seja, estamos desconectados, mesmo que ilusoriamente, desse sentido, porque essa desconexão do nosso eu divino absoluto, ela é impossível, meu irmão, minha irmã, ela é impossível, mas no estado de ilusão, nós cremos que estamos desconectados, e ao crer que estamos desconectados, a mente nossa, como dentro do atributo co-criador que nós temos, que eu já até citei, nós co-criamos um mundo paralelo, onde esse mal pelo mal ele começa a existir e nós vamos nos desumanizando. Ora, se o Jardim do Éden ele está no âmbito da nossa eternidade, então vamos refletir um pouquinho aqui, meu irmão, minha irmã. Como poderia Deus permitir que esse Adão, que essa Eva, ou seja, que eu, que você, nessa condição de pecadores, ou seja, separados, né, de Deus ou espiritualmente mortos, nós pudéssemos permanecer ou então retornar, né, ao Éden e viver em erro pela eternidade, né? O que seria esse erro, esse pecado aí? A fraqueza, a ilusão, as más tendências, né? Então, assim, vocês compreendem que viver com isso eternamente, ou seja, viver com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, eternamente é viver em dor e sofrimento? É a mesma coisa como se nós eternizássemos esse mundo do jeito que ele está hoje, né? Isso seria inconcebível, isso seria insuportável. Nós não suportaríamos viver sempre assim. Imagine, né? Esse ciclo reencarnatório chega um momento que ele já passa a ser muito cansativo para a gente. E aí é quando a nossa alma grita, por assim dizer simbolicamente, e nos conclama aí por meio às vezes de sentimentos, como talvez esse que nós estejamos sentindo neste momento, de desnorteamento, de confusão, a falar assim, não, você precisa de algo a mais, você precisa de um sentido mais profundo para viver, você precisa de uma razão mais importante da sua existência, da existência da sua alma, do seu espírito, para você viver. E aí, lembrando que
De novo, gente, as coisas que estão no plano material aqui, elas são importantes, mas a gente precisa entender que elas são simplesmente, são meros meios para que nos autorrealizemos, mas não podem ser a finalidade da nossa existência como seres espirituais e seres divinos, né? A nossa existência, a nossa missão. Ou seja, eu diria que nós temos uma missão dentro dos nossos papéis aqui dentro, aqui dentro dessa realidade, que precisam ser realizados, mas nós temos a nossa grande missão de alma num nível superior, ou seja, a alma projetada no mundo, ela tem uma missão, mas ela também tem uma missão projetada para o alto, que são dos planos superiores. Obviamente, isso aí, vamos focar mais no aqui e agora, né? No que a gente precisa despertar para a gente ascender aos céus. Ou seja, primeiro vamos entender esse nosso existir no reino aqui em Malhut, para que assim a gente vá compreendendo os reinos superiores. É uma caminhada, precisamos trilhar esses planos cada vez com mais consciência. E aí, novamente, a importância de cada uma dessas ativações que nós estamos falando. Mas, enfim, faria sentido a gente eternizar esse plano? Ou seja, a questão da proibição de nós comermos do fruto do conhecimento dessa árvore central no Jardim do Éden é porque o Jardim do Éden diz respeito à eternidade. E nós não poderíamos estar com essas nossas fraquezas e limitações eternamente. Então nós temos que abrir mão disso, nos desfazer disso para sermos aceitos, ou seja, retornarmos, né, por meio desse caminho. Os caminhos estão abertos, por assim dizer, a quem trilhe nessa sequência dentro desses atributos. Quem compreende e enxerga esses atributos, que são as chaves. Cada uma, poderíamos dizer que cada uma dessas portas tem chaves muito específicas, que são essas emanações, ou seja, nós precisamos ser a própria emanação, estar dentro dessas esferas de cada atributo dessa nossa divindade, para que nós consigamos subir e ascender a esse Éden, a esse paraíso, onde, já purificados e já divinos, já iluminados, nós podemos sim viver, né? Compartilhar de todos esses frutos com consciência. E dentro de toda essa simbologia, né, da árvore da vida, então a gente percebe que faz muito sentido a gente procurar esse caminho dessa libertação das nossas ilusões, das nossas limitações, né, dessa desumanidade que ainda está assolando muitos de nós. Cada um de nós, né, temos um pouquinho de desumanidade. Então a gente ir cada vez evoluindo, né, e nos eternizando na medida e cada vez mais em mundo cada vez melhores. Ou seja, por isso tudo está num ciclo evolutivo. Por isso nosso planeta Terra está em plena transição para um mundo aí, né, de dor e sofrimento, para um mundo de amor, de consciência, de luz, exatamente para que tudo vá em direção a esse Éden verdadeiro, que não é um local, não é um lugar, mas é um estado de consciência, é um estado de existência, né, por assim dizer. Então, assim, a lógica dos planos de Deus, elas são perfeitas, mas a nossa lógica é muito desvirtuada, né, muito confusa, embaraçada, e às vezes a gente tenta aplicar essa lógica na nossa vida e nós criamos muitas vezes esse sentimento de confusão. Queremos eternizar as coisas da matéria, isso é impossível. Queremos alcançar essa paz interior, ou seja, esse jardim, esse Éden verdadeiro, continuando sendo a mesma pessoa, fazendo as coisas erradas do mesmo jeito, isso é impossível. Ou seja, a proibição, na verdade, não é o nosso eu divino que nos proíbe, somos nós mesmos, né, que acabamos nos proibindo quando nós tomamos algumas atitudes que nos levam à desumanidade, não à nossa humanidade, não à nossa essência divina. Então é isso, meus irmãos, vamos ficar por aqui. Então em cada vídeo a gente vai acrescentando um pouco mais de conhecimento, sempre com muita reflexão. É importante a reflexão, ela é libertadora, ela nos faz olhar para direções diferentes, ela nos faz buscar compreender e pensar sobre às vezes as mesmas coisas, mas de forma diferente. É interessante. Então em cada vídeo Vamos agora ao vídeo da ativação. Então esse vídeo é apenas explicativo, é o segundo vídeo explicativo, né, para que a gente faça a ativação pela meditação da árvore da vida em segundo nível. Ficam aí as dicas, leiam as inscrições. Mais uma vez a gente insiste em pedir, se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos, ativem o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, dê o joinha, isso tudo é muito importante para que a gente tenha uma boa relação, né? Também a gente tem o nosso trabalho reconhecido e que a gente fique estimulado e compreenda. E quanto aos comentários, se sintam à vontade. E quem sabe lá na frente a gente não faz alguns vídeos respondendo algumas questões que vocês colocarem nos comentários ou até desenvolvendo alguns vídeos mais específicos dentro de algumas necessidades trazidas por alguns de vocês. Ficamos por aqui. Para frente e avante.
foco, força e fé, vamos que vamos, irmãos. O caminho é a nossa libertação, o caminho é encontrar o norte de nossas vidas, a missão das nossas almas nesse plano da matéria, com muita prosperidade, muita abundância, acessando a tudo o que nos é de direito. Fiquem bem e até o próximo vídeo.